Pessoal, como nós já vimos em como criar uma base de dados, como preencher com as informações, como alterar o formato das células para data, para número, para valores, para percentual, nós já temos a nossa base de dados. Agora nós vamos dar um passo à frente, nós vamos ver como mover esses dados, modificações gerais na planilha, como trabalhar com várias planilhas, como abrir uma pasta de trabalho existente, alternar janelas, exibir lado a lado. Então nós vamos ver agora. Então, como mover as informações ou copiar as informações dentro da planilha. Considerando a nossa base original, eu vou fazer uma cópia aqui para poder fazer as alterações sem mexer nessa original, que essa vai ser a nossa base para toda videoaula. Eu vou excluir daqui para baixo para ficar mais fácil a visualização. Então tem algumas opções. Uma delas é o copiar e colar. Então, vamos supor que eu queira copiar essa linha aqui. Eu seleciono toda ela, que é Shift Ctrl para a direita, copiei, venho para baixo, colei, Ctrl V, simples assim, Ctrl C, Ctrl V. Outra opção que nós temos, ao invés de copiar, nós temos a opção de mover as informações. Então eu posso selecionar e eu venho aqui em qualquer parte da seleção, vocês podem ver que o meu cursor vai mudar. Ele muda para tipo um mais com umas setas. É só eu clicar e arrastar para onde eu quero e soltar. Olha lá, eu movi as planilhas. Então a primeira forma a gente viu copiar, a segunda forma a gente viu mover. Ok? Desculpa. Isso serve para informações individuais também. Eu quero só essa célula. Aí eu quero copiar a palavra celular aqui para baixo. Ctrl C, copio. Aí eu seleciono para onde eu quero colar. Ctrl V. Ou mover. Aí no caso mover eu não tenho como mover para várias células ao mesmo tempo. Então se eu quero mover daqui, eu seleciono a célula. Aí venho com o cursor aqui na borda. Clico e arrasto. Na verdade, se eu segurar o Ctrl e fazer isso aqui, eu estou copiando, né? Mas mover é apenas assim. Uma outra opção que nós temos nesse processo de copiar as informações que o Excel fornece, por exemplo, você seleciona essa célula, copia, venho para cá e colo, Ctrl V. Vejam que aparece essa opção aqui, ó, opções de colagem. Se eu clicar aqui, o que nós temos? Simplesmente colar. Eu posso colar fórmulas, isso com referência da informação que eu copiei. Tá? Então, se eu copiei a célula A13, então eu vou colar na célula A14 e eu tenho a opção de colar fórmulas. Fórmulas e a formatação do número. Por exemplo, tem uma fórmula e a percentual. Manter a formatação original, se tiver em negrito, como data, preenchido, ele vai manter. Ou eu quero copiar e colar sem bordas. Eu quero copiar e manter a largura da coluna original. Transpor. Depois eu mostro para vocês o que é esse transpor. Eu posso colar só valores. Eu posso colar valores e a formatação de número. Eu posso colar valores e a formatação original. E outras opções. Formatação. Colar o vínculo, se essa informação que eu estou copiando tem vínculo com outra célula ou outra planilha. Posso colar como imagem. E posso colar o vínculo da imagem. Então,
além do copiar e colar, o Ctrl+C, Ctrl+V, nós temos essas opções de colagem. Uma outra opção que o Excel proporciona no processo de copiar e colar é essa que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos selecionar aqui esse valor, 2.500. Copio, eu quero colar aqui. Verdade, desculpa. Eu copio, botão direito, colar especial. Então, nesse colar especial, se vocês clicarem nessa seta, vai abrir algumas outras opções. Como eu quero colar tudo, quero colar apenas fórmulas, apenas valores, apenas os formatos. Muitas opções estão naquelas opções que nós vimos anteriormente, mas algumas não. Eu quero colar comentários. Quando eu faço algum comentário na célula, existe a possibilidade de inserir um comentário. Por exemplo, vocês vêm aqui, botão direito, inserir comentário. Eu escrevo teste. Se eu vier aqui, copiar, botão direito, colar especial, comentários, ele vai me trazer o comentário que eu escrevi agora acima. Então, novamente, copiei, botão direito, colar especial. Nós temos validação, isso é um passo à frente do básico que nós estamos vendo. E todas essas outras opções aqui. Todos usando o tema da origem, tudo exceto bordas, larguras da coluna. Vocês podem colar com adição, subtração, multiplicação, divisão. Ignorar células em branco. Transpor. O transpor eu vou mostrar para vocês o que é. Um exemplo, eu seleciono isso daqui, copio e quero transpor, que seria o botão direito. Nós temos o transpor aqui também, olha o que ele faz. Aqui está cada informação à direita, ele transpõe cada informação para baixo. Então aí depende da necessidade de cada um, né? Para alguns pode ser extremamente útil, para outros não é necessário. Agora nós vamos falar sobre outros tipos de modificação, no sentido de inserção de linhas, exclusão de linhas, inserção e exclusão de colunas. Vamos limpar um pouco aqui para ficar mais clean. Então, supondo que eu quero inserir uma linha aqui nessa planilha. Tem uma linha que ficou faltando de outro vendedor ou de outro produto e eu gostaria de inserir aqui. Uma opção bem prática é você selecionar a linha toda e Ctrl+. Vejam que eu já inseri uma linha. Tá? Então, novamente, eu quero inserir uma linha abaixo da 6, então eu seleciono a 7, linha 7, Ctrl+. Ok? Isso selecionando a linha toda. Se eu quero inserir uma coluna, inserir uma coluna entre data e nome, mesma coisa, seleciono aqui, coluna C, Ctrl+, inserir uma coluna. Outra forma que tem como inserir, eu quero inserir uma linha aqui, seleciono as informações, venho aqui na faixa de opções, página inicial em células, aqui na caixinha de opções células, inserir. Pode ser tanto como células, só que aí eu tenho que escolher se eu quero, no caso, deslocar células para baixo, ou a linha inteira. Quero uma linha inteira. Ok? Ou inserir linhas na planilha. Ele já insere a linha. Qual a diferença dessa primeira opção?
nós temos que tomar cuidado, porque se eu selecionar apenas estas informações, vier aqui inserir linhas na planilha, não, desculpa, inserir células. Ele pergunta para mim o que eu quero, né? Se eu quero deslocar células para baixo ou a linha inteira. Se eu deixar marcado deslocar células para baixo, só vai deslocar as células abaixo do que está selecionado. Aí nós vamos desconfigurar a nossa base de dados. Fiquem vendo, eu vou dar um OK. Ó, vejam que estas linhas vieram para baixo e estas daqui permaneceram na mesma posição. Então tem que tomar cuidado, porque além de uma base de dados confiável que nós temos que ter muita atenção e não realizar não cometer nenhum erro, porque se a gente bagunçar nossa base de dados, nossa informação final também estará errada. E tanto para a coluna também. Se eu selecionar aqui, inserir colunas na planilha. Ó, inserir uma coluna. Uma outra opção do Excel, deslocar as colunas para a esquerda. Vamos supor que eu queira mover dessas informações para a minha direita, né? Então, eu posso dar um Ctrl+. Veja que tem a opção deslocar as células para a direita. Se eu der um OK, veja o que acontece. Só o que estava à direita da minha seleção foi para a direita. Abaixo ficou no mesmo local. E mesma coisa para excluir, tá, pessoal? Eu quero excluir uma linha. Se eu selecionar ela toda e apertar Delete, eu não estou excluindo a linha, só estou excluindo as informações. Se eu quiser excluir essa linha mesmo, eu posso selecionar a linha. Agora, ao invés de Ctrl+, é Ctrl-. Se eu quiser excluir a coluna, eu seleciono Ctrl-. Ou também, eu posso selecionar aqui as informações, excluir células. E aí vem a pergunta se eu quero deslocar as células para cima, ou seja, o que está abaixo vai para cima. Olha lá, subiu. Ou excluir linhas da planilha, vai excluir a linha toda, já automaticamente sobe. Ou venho aqui, excluir colunas, vai excluir minha coluna. Ou excluir células. Aí vai perguntar se eu quero deslocar a célula para cima ou para a esquerda, a linha inteira ou a coluna inteira. Quero a coluna inteira. Pronto. Mas isso é muita prática, tá? Eu sugiro que vocês pratiquem bastante isso daí. Vão brincando, Ctrl+, Ctrl-, excluir ali de acordo direto na faixa de opções. Aí vai dar do gosto de cada um e do que é melhor para cada um. Mas sobre exclusão, inserção de linhas e colunas, é isso que a gente tinha para ver por enquanto, o básico, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como trabalhar com janelas, layout da planilha, como trabalhar com mais de um arquivo aberto. É bom que vocês saibam que existe essa opção, porque se vocês estiverem trabalhando com mais de uma planilha, pode trazer maior produtividade e praticidade para vocês, ok? Aqui podem reparar que nós temos um arquivo base e um arquivo base 2. Só que eu tenho que toda hora ficar alternando entre as bases, né? Vamos supor que essa seja a minha base principal e aqui eu tenha um outro tipo de informação que eu tenho que ficar consultando. Eu tenho essa opção que é o seguinte: eu venho aqui, clico em exibição, eu clico em nova janela, então um outro Excel se abriu. Podem ver aqui, eu tenho um relatório de vendas 2. Se eu vier aqui
em exibição, clicar em organizar tudo, eu posso escolher lado a lado. Na hora que eu der um OK, é o mesmo arquivo, só que aqui eu estou na base. Ele criou um relatório de vendas 2, por exemplo. Eu posso modificar, trazer o de vendas 1 para cá, o de vendas 2 eu posso jogar para cá. Ok? Então eu posso trabalhando na base aqui e posso ir consultando a base 2 aqui, por exemplo. É dentro do mesmo arquivo. E se eu alterar aqui, por exemplo, apaguei aqui, eu vier aqui, vocês entenderam? É o mesmo arquivo. O que eu fizer em uma vai acontecer na outra. Só que nesse caso eu estou na guia base, nessa janela, e nessa janela eu estou na base 2, ok? O que mais que nós temos aqui? Nós temos... Vou maximizar para vocês para ficar mais fácil a visualização. Então ainda na faixa de opção exibição, nós temos aqui dividir. Então eu divido dentro do mesmo arquivo. E se eu rolar a tela para baixo, podem ver que a linha dessa linha para cima não se move, tá? Mas se eu fizer uma, olha, vamos supor que eu queira fixar apenas a primeira linha, eu movo para cá, ó. Ok? Ou quero essa linha aqui, ó, para cima da linha não mexe. O que mais que nós temos? Organizar tudo na vertical. Então nós já vimos, né? Ele organizou as janelas. Aqui nós temos... Agora vamos abrir um arquivo novo, tá? Então nós vimos como se a gente estivesse trabalhando no mesmo arquivo. Agora vamos abrir um arquivo novo. Ok? Então eu tenho esse meu arquivo, eu quero trabalhar com esse arquivo novo aqui. Nós temos a opção aqui de organizar tudo na vertical ou na horizontal. Agora sim, são arquivos diferentes. Eu estou com o meu relatório de vendas aqui, eu tenho um outro arquivo aberto. Eu posso... Vamos fechar aqui. Uma outra opção que nós temos de trabalhar com outro arquivo. Vou abrir um arquivo novo. Eu volto para o meu arquivo principal, que é o relatório de vendas. Então, venho aqui em organizar tudo na vertical. Vejam que eu movo o arquivo aqui, e aqui ele não se move, tá? Mas tem essa opção aqui, que é exibir lado a lado. E aí, essa rolagem sincronizada já marca automaticamente. Então, se eu rodar aqui, podem perceber que as linhas aqui também rodam. Olha, eu vou maximizar aqui. Ó, exibir lado a lado, rolagem sincronizada. Ok? Então, se eu clicar aqui e organizar tudo na vertical, reparem que, eu vou colocar algumas informações aqui, reparem que se eu estou nesse arquivo e movo, meu arquivo da esquerda move também, por isso que se chama rolagem sincronizada. O que nós temos aqui também é dividir. Então aí eu estou dentro do meu próprio arquivo, mas esse dividir tem que tomar cuidado porque daqui para a direita é o mesmo arquivo, tá?
E obviamente daqui para a esquerda é o mesmo arquivo. Só tomar cuidado aí para não realizarem nenhum tipo de alteração que comprometa a base de dados. Nós temos aqui organizar tudo novamente na vertical. Ah, não quero na vertical, quero na horizontal. Então, organizar tudo na horizontal. Mas aí depende de um monitor com uma tela maior, porque senão fica muito restrito a visualização aqui. Ok? É isso. E uma coisa bem legal que eu tenho para passar para vocês é essa opção aqui, ó. Então, na faixa de exibição, congelar painéis. O que significa esse congelar painéis? Nós temos a base de dados aqui e se eu mover para baixo, podem reparar que o título sumiu, porque eu rolei a tela. E às vezes, se nós tivermos várias informações, fica complicado saber o que é isso mesmo, é produto, não, é material, está escrito cidade ou está escrito localidade. Então, congelar painéis serve para fixar. Então, congelar painéis, congelar painéis. Olha, eu posso mover que a primeira linha não se move mais. Ctrl Z. Oh, desculpa. Ctrl Z. Não, Ctrl Z não descongela. Então, como que eu faço para descongelar? Venho aqui congelar painéis, descongelar painéis, voltou ao normal. Se eu fizer aqui, por exemplo, congelar painéis, olha, ele congela de onde minha célula estava. Se eu vier aqui para a direita, olha, vejam o que acontece. Então, essa coluna da esquerda fixou e daqui para cima fixou também. Olha. Isso é muito útil no Excel. Eu particularmente uso bastante. Então vamos descongelar. Ou vocês estão aqui no meio, congelar, congelar linha superior. Olha, já congela a linha superior automaticamente. Ok? Descongelar. Ou estou aqui, congelar, congelar a primeira coluna. Olha, já congela a primeira coluna automaticamente. Porque se eu tiver uma quantidade grande de informações na planilha, pode ser que eu queira ver. Vamos fazer na prática aqui. Descongelar painéis. Eu quero fixar o mês até a UF. Então eu venho aqui, congelar painéis. Mas se eu tiver muitas informações para cá, olha, eu consigo continuar visualizando o mês, a data, o nome do vendedor, o produto, a cidade e a UF. Pode ser que eu tenha N outras informações aqui para frente, né? Mas eu queira fazer análise mantendo essas informações visíveis. E se eu vier para a esquerda, eu continuo, eu volto a visualizar as informações que eu congelei os painéis. Bem, e é isso que nós tínhamos para ver nessa videoaula.